Lição número 1264. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atamu taslim wa ba'd. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال: أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا إسرائيل عن إسحاق عن البراء قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها. وإن صرمة بن قيس الأنصارية أتى امرأته وكان صائما فقال: إن عندك شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب لك شيئا. فذهبت وغلبته عينه فجاءت فقالت: خيبة لك. فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه وكان يعمل يومه في أرضه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: أحلت لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قرأ إلى قوله من الفجر. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Demos início na lição passada o tema relacionado ao jejum de Ramadã. Falamos concretamente na lição passada de assuntos introdutórios. Falamos a questão do início da prescrição de jejum de Ramadã. Abordamos o primeiro hadith que o nosso imam Abu Daud nos traz na sua coletânea. Hoje vamos trazer o segundo hadith que vai conjugar com a passagem que mencionamos na lição passada acerca da proibição, da pessoa efetuar salat al-isha ou dormir. Era o momento em que o jejum do indivíduo iniciava. O hadith de hoje é narrado por Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Este hadith menciona que كان الرجل إذا صام, no passado, quando alguém jejuasse, a regra era: se ele dormisse, fanama lam ya'kul ila mithliha, se dormisse ele já não podia comer. Quer dizer, o seu jejum começava com a sua dormida. Fez salat al-isha, dormiu, a partir do momento em que ele dorme, o seu jejum já começou. Acontece que Sorma Ibn Qais al-Ansari veio para casa e encontrou a sua mulher. Portanto, Sorma estava em jejum, encontrou a sua esposa e perguntou: tens alguma coisa para comer? Então ela disse que não tinha, mas disse: espere que eu vou procurar algo para tu comeres. Então ela foi à busca de alguma coisa para dar ao seu esposo. E quando ela voltou, encontrou o marido havia adormecido. Então ela disse: Khaybatal lak, tu estás privado da comida. Em outras palavras, viveste o dia todo hoje de jejum, chegou a hora para tu comeres, tu adormeceste. Portanto, estás privado da comida, isso não seria bom para ele. فَلَمْ يَنْتَصِفِ النَّهَارُ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ. Não chegou o meio-dia, ele acabou desmaiando, perdeu os sentidos. وَكَانَ يَعْمَلُ يَوْمَهُ فِي أَرْضِهِ. Ele era um agricultor, ele trabalhava na sua machamba, na sua farma. Portanto, era um trabalho árduo que ele fazia durante o dia e chegou à noite, passou o dia de jejum, chegou à noite, não tinha algo para comer e quando a esposa vai à busca da comida, ela acaba adormecendo. Então, no dia seguinte, ele a trabalhar, acabou perdendo os seus sentidos por causa da fome. E este incidente foi relatado do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala revelou os seguintes versículos: أحلت لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Este versículo foi revelado. O que Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo? Allah diz: foi-vos tornado lícito ter relações sexuais com vossas esposas
não é, com as vossas mulheres nas noites de jejum. Portanto, elas são como vestimentas para vós e vós sois como vestimenta para elas. Allah sabe que vos enganáveis e a vós próprios, mas Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o vosso arrependimento e vos absolveu. Portanto, agora tende relações sexuais com elas à noite e procurai o que vos Allah destinou e comei e bebei até que o fio branco da aurora se distinga para vós do fio preto da escuridão. Portanto, este é o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala liberou e mudou aqui a sua regra, não é? Abrogou aquela prática de que se a pessoa adormecesse, não é, na noite do Ramadã, na noite do mês de Ramadã, se dormisse, o seu jejum começava daquele momento. Portanto, fez iftar, se apanhou sono, dormiu logo depois de iftar, o seu jejum começou daquele momento. Depois de quebrar o jejum, portanto, poderia comer até que ele não efetuasse o salat al-isha ou não adormecesse. Mencionamos dois momentos. Na aula passada falamos do salat al-isha pelo hadith que relatamos, mas este hadith é o hadith que os ulamás dão preferência, que era exatamente quando a pessoa adormecesse, e temos um caso prático aqui do sahabi que adormeceu e ele não fez, não foi capaz de consumir mais nada por ele ter adormecido. Portanto, temos aqui passagens relacionadas aos primórdios do Islã. É um aspecto histórico, como que era o jejum no passado. Hoje, Allah subhanahu wa ta'ala facilitou, conforme o versículo está aí, Allah permitiu até o romper da aurora. A pessoa poderá fazer tudo o que quiser, tudo que está dentro dos limites, o que é halal, pode comer, pode beber, pode se envolver com a sua esposa, até o romper da aurora. Chegou o romper da aurora, é o momento que termina esta facilidade e daí começa o jejum. Portanto, temos aqui os dois momentos e temos o fator histórico que era importante nós conhecermos para o nosso aumentar, até enriquecermos a nossa cultura geral e agradecermos a Allah por ter nos facilitado e proporcionado mais facilidade no nosso jejum. Vamos falar, inshallah, na próxima lição, aspectos que podem invalidar o jejum e vamos falando aos poucos esses aspectos históricos e vamos trazer alguns masails e assim até começar o Ramadã nós teremos já um conhecimento suficiente daquilo que é o Ramadã e precavermos-nos para não cairmos no erro. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.